Fala aí, meus queridos! Tudo bem com vocês? Professor Diego aqui falando do seu canal de Química no YouTube e o canal Sala da Química. E hoje, meus queridos, vamos gravar a segunda videoaula sobre isomeria. Para você que não assistiu a primeira, vou deixar um card aqui, clica, assiste essa videoaula antes de você vir para o segundo vídeo. Lembrando, na primeira videoaula, nós assistimos toda a parte introdutória de isomeria, os conceitos básicos, o que são isômeros, e na aula de hoje a gente vai falar especificamente sobre os casos de isomeria. Fica ligado que já vem coisa boa aí, hein? Vem comigo! Muito bem, meus caros alunos. Para começarmos a nossa aula de hoje, primeiramente eu queria te explicar a divisão geral da isomeria. A gente se recorda que os isômeros eles são compostos diferentes que possuem a mesma fórmula molecular. Essa parte básica a gente já aprendeu e já treinou bastante. O que eu quero lembrar a vocês é que dependendo do tipo de diferença que existe entre os compostos, nós vamos ter mais de um caso de isomeria diferente. Ou é justamente nesse ponto que entram as várias classificações. É dependendo do tipo de diferença que há entre os compostos que eu vou originar as diversas classificações. A isomeria, num primeiro momento, ela é dividida, a grosso modo, em dois grandes grupos. Existe a isomeria plana, antigamente chamada isomeria plana, os livros mais modernos hoje usam o termo isomeria constitucional, e existe a outra isomeria que é chamada isomeria espacial ou conhecida também como estereoisomeria. Qual é a diferença entre as duas? Se você consegue perceber que dois compostos são diferentes usando apenas fórmulas planas, você está diante de um caso de isomeria plana. Agora, se para perceber a diferença entre dois compostos você precisa utilizar fórmulas espaciais ou desenhos tridimensionais, você está diante da estereoisomeria. No primeiro momento, meus queridos, eu vou ensinar para vocês todos os casos de isomeria plana ou constitucional. Para a gente começar a nossa aula de hoje, a isomeria plana ou constitucional ela é subdividida em 5 casos, que é a isomeria de cadeia, isomeria de posição, função, metameria e tautomeria. Vamos abordar de uma por uma. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês aqui o primeiro caso de isomeria, que ela é chamada isomeria de cadeia ou núcleo. Atentem à definição para esse caso de isomeria aí na tela. A isomeria de cadeia ocorre quando os compostos pertencem à mesma função química e diferem no tipo de cadeia carbônica. Vamos ver aqui alguns exemplos que eu separei para vocês entenderem melhor. Olhem com bastante carinho esses dois compostos aqui. Todos vocês conseguem perceber que eles são diferentes? Com certeza sim. Agora, isso aqui que está no quadro é um desenho plano, é uma fórmula estrutural plana. Isso significa que para perceber a diferença entre o ciclopropano e o propeno, eu não precisei usar de nenhum desenho tridimensional ou de nenhuma ferramenta desse tipo. Então significa que nós estamos diante de um caso de isomeria plana, ou também chamada de isomeria constitucional, porque a única diferença que existe entre esses compostos é na conectividade dos átomos. Esses átomos se encontram com uma conectividade diferente, eles são diferentes. Agora, reparem bem que eles têm a mesma fórmula molecular. Se nós formos contar aqui, 3 carbonos, 6 hidrogênios. Esse de baixo, 3 carbonos, 6 hidrogênios. Já percebemos que são diferentes, já percebemos que eles têm a mesma fórmula molecular, são isômeros. Qual é a diferença entre os dois? A diferença entre os dois, meus queridos, é no tipo de cadeia carbônica. Enquanto esse primeiro composto apresenta uma cadeia cíclica, uma cadeia fechada e saturada, o segundo composto apresenta uma cadeia aberta e insaturada. Então, quando a diferença entre dois compostos for no tipo de cadeia carbônica, você está diante de um caso de isomeria de cadeia, também chamada por alguns autores de isomeria de núcleo. Dá uma olhadinha em mais um exemplo para ficar bem claro essa diferença. Vejam esses dois compostos aqui que eu desenhei no quadro. Esse primeiro, ele tem 4 carbonos e 10 hidrogênios.
Esse aqui de baixo, meus caros alunos, 4 carbonos, 10 hidrogênios. São diferentes? São. Nitidamente percebemos essa diferença. Para perceber a diferença entre eles, usamos apenas fórmulas planas. Estamos diante de um caso de isomeria plana. Agora, qual é a diferença entre esses dois, meus caros alunos? É que esse primeiro composto apresenta uma cadeia carbônica linear e o segundo composto apresenta uma cadeia carbônica ramificada. Quando a diferença entre dois compostos é no tipo de cadeia carbônica, nós estamos diante de um caso de isomeria de cadeia. Ficou claro isso aí, meus queridos? Vamos para o segundo caso. Nosso segundo caso de isomeria, meus caros alunos, é a chamada isomeria funcional ou simplesmente isomeria de função. Qual é o conceito desse caso de isomeria? Para nós termos isomeria de função, os compostos apenas devem possuir funções químicas diferentes. Então, quando você tem dois compostos que a diferença entre eles é na função, você está diante de um caso de isomeria de função. Coloquei aqui 3 exemplos para você captar legal comigo. Vamos lá. Primeiro caso aqui, meus caros alunos, nós temos uma cetona com 3 carbonos, fórmula molecular C3H6O. Aqui logo abaixo nós temos um aldeído, também com a mesma fórmula molecular C3H6O, e a diferença entre a cetona e o aldeído é na função química. Então isso significa, meus caros alunos, que cetona e aldeído são 2 exemplos de isômeros de função. A diferença entre eles é na função química. Veja o segundo exemplo. Nós temos aqui, primeiro composto, um éter. Segundo composto, um álcool. Eles são diferentes? São. Tem a mesma fórmula molecular? Tem. Fórmula molecular C2H6O, tanto para o éter como para o álcool. Se esses dois compostos são diferentes e têm a mesma fórmula molecular, eles são isômeros. E qual é a diferença entre eles? É na função orgânica. Portanto, são isômeros de função. Mais um exemplo para você que ainda não captou muito bem. Nós temos aqui, primeiro composto, um ácido carboxílico, segundo composto, um éster. Ácido carboxílico e éster são diferentes? São. Fórmula molecular C2H4O2. C2H4O2 é a fórmula molecular tanto para o ácido carboxílico como para o éster. Se eles são diferentes e têm a mesma fórmula molecular, eles são isômeros. Qual é a diferença entre eles? É na função orgânica. Estamos diante, então, de um caso de isomeria de função. Simples assim, meus queridos. Ficou tudo claro? Vamos para o terceiro caso. Terceiro caso de isomeria, meus caros alunos. Isomeria de posição. Quando vai acontecer a isomeria de posição? Para nós termos isomeria de posição, os compostos devem apresentar a mesma função química, devem ter o mesmo tipo de cadeia carbônica e diferir na posição de um grupo funcional, insaturação ou ramificação. Na isomeria de posição, os compostos devem apresentar a mesma função para que você justamente não pense que é um caso de isomeria de função. Eles devem possuir o mesmo tipo de cadeia carbônica para que você não pense que é isomeria de cadeia. A única diferença que deve existir entre os isômeros na isomeria de posição é justamente na posição. Pode ser de um grupo funcional, como por exemplo aqui nos álcoois. Vocês estão vendo que eu desenho aqui 2 álcoois exatamente iguais, cuja única diferença é a posição do grupo hidroxila. Aqui ele se encontra ligado no carbono 2, aqui se encontra ligado no carbono 1. Então diferem quanto à posição de um grupo funcional. Essa diferença pode ser na posição de uma ramificação. Vocês estão vendo aqui que eu desenhei 2 alcanos, que a única diferença entre eles é que um possui uma ramificação no carbono 2, o outro possui uma ramificação no carbono 3. Eles diferem, portanto, na posição de uma ramificação. Então, nós temos um caso de isomeria de posição. E como último exemplo, eu coloquei aqui 2 alcenos,
que a única diferença entre eles reside na posição da insaturação. Nesse primeiro exemplo, nós temos um alceno que a insaturação está no carbono 1. No segundo exemplo, nós temos um alceno que a insaturação está no carbono 2. Se dois compostos diferem na posição de uma insaturação, nós temos um caso de isomeria de posição. Então, grava bem, meus queridos. Para a gente ter isomeria de posição, os compostos têm que ter mesma função, mesmo tipo de cadeia carbônica e diferir na posição de um grupo funcional ou na posição de uma ramificação ou na posição de uma insaturação. Vamos para o quarto caso. Quarto caso de isomeria plana, meus queridos. Isomeria de compensação, também chamada de metameria. Nesse caso específico de isomeria, a diferença entre os isômeros reside na posição de um heteroátomo. Quando é o heteroátomo que muda de posição na cadeia carbônica, a gente está diante da isomeria de compensação ou metameria. Muitos autores de livros consideram que a metameria é um caso especial de isomeria de posição. Vou só chamar a atenção a um detalhe: ela não pode ser considerada isomeria de posição. Então a gente pode dizer que a metameria é um caso especial de isomeria de posição, mas que não pode ser considerada como tal. E a diferença entre os isômeros está na posição de um heteroátomo. Para mostrar para você como é que funciona isso, dá uma olhada nesse primeiro exemplo que eu coloquei aqui para você, tá bom? Dá para ver que esses dois compostos aqui são éteres, né? A diferença entre eles é basicamente na posição do oxigênio, logicamente, então, que eles têm a mesma fórmula molecular. São isômeros, ok? No entanto, todos reparam que justamente a diferença entre eles foi como se eu tivesse colocado esse oxigênio mais para a direita e passado esse grupo CH2 para a esquerda. Muitos alunos não conseguem compreender por que essa isomeria ela é chamada isomeria de compensação. E isso tem uma explicação. Vocês estão vendo que o heteroátomo ele divide a cadeia em duas partes iguais. Aqui do lado esquerdo nós temos um carbono, do lado direito da cadeia nós temos 3 carbonos. Se nós formos comparar com a molécula de baixo, do lado esquerdo do oxigênio nós temos 2 carbonos e do lado direito também nós temos 2. A diferença entre elas é na posição do oxigênio, que é o heteroátomo. No entanto, quando esse heteroátomo muda de posição na cadeia carbônica, o aumento de carbonos de um lado da cadeia é compensado pela diminuição na quantidade de carbonos do outro lado da cadeia. Daí o nome, meus queridos, isomeria de compensação. Heteroátomo muda de posição. De um lado aumenta, do outro lado, em compensação, diminui. Tá aqui o exemplo, ó. Começou com o carbono à esquerda, mudei o heteroátomo de posição, compensou com o aumento de mais um carbono. Aqui, mudei o heteroátomo de posição. No lado direito, eu tinha 3 carbonos. Esses 3 carbonos, nessa mudança de posição do heteroátomo, foi compensado com uma diminuição e esse número caiu para 2. Daí o nome, então, isomeria de compensação, meus queridos. A mudança do heteroátomo na cadeia carbônica gera uma compensação na quantidade de carbonos. Tem um outro exemplo aqui para a gente analisar, ó. Coloquei aqui um éster. E a gente está vendo que o heteroátomo também é esse oxigênio aqui, ó. Mesmo caso anterior. Nesse meu éster, do lado esquerdo da cadeia, eu tenho um carbono. Do lado direito, em relação ao oxigênio, tenho 2. Mudei o heteroátomo de posição. Ao mudar o heteroátomo de posição, o aumento de carbonos de um lado da cadeia, ó, é compensado pela diminuição de carbonos do outro lado da cadeia. Então é basicamente isso, meus queridos. A isomeria de compensação é um caso especial de isomeria de posição, mas que não pode ser chamada de posição, que a diferença entre os isômeros é na posição de um heteroátomo. É basicamente isso. Tudo tranquilo? Vamos agora para o quinto e último caso de isomeria plana. Esse caso de isomeria plana é um pouquinho mais complicado do que os demais, mas vamos devagar aqui.
ele é chamado de isomeria dinâmica ou também conhecido como tautomeria. Antes de eu te dar a definição do que é isomeria dinâmica, presta atenção nesses dois exemplos aqui, meus caros alunos. O que vocês estão vendo aqui à esquerda é um enol. Lembre-se que o enol é caracterizado por ter uma hidroxila ligada a um carbono com dupla ligação, tá certo? Vamos lá. Nós temos aqui do lado esquerdo um enol. A função química do composto é um enol. Aqui do lado direito, meus caros alunos, nós temos um aldeído. Esses dois compostos eles são diferentes, eles têm a mesma fórmula molecular, se nós formos contar aqui, 2 carbonos, 4 hidrogênios e 1 oxigênio para os dois. No entanto, a diferença entre eles é na função química. Um pertence à função enol, o outro pertence à função aldeído. Bom, então, baseado nisso, você diria para mim que é um caso de isomeria de função, porque você aprendeu que para ter isomeria de função, os compostos precisam ter funções diferentes. No entanto, meus caros alunos, esse aqui não é considerado um caso de função pelo simples fato de o enol conseguir se converter no aldeído e o aldeído consegue se converter no enol mediante um equilíbrio químico. Deixa eu te explicar melhor como é que essa situação acontece. Vamos lá. O enol, meus queridos, é uma estrutura relativamente instável. E isso acontece basicamente porque você tem aqui um oxigênio, que é um elemento muito ávido por elétrons, ele é muito eletronegativo, que o oxigênio, pela sua alta eletronegatividade, ele puxa os elétrons da ligação dupla, da insaturação, e logicamente, para não estourar aqui a valência do oxigênio, esse hidrogênio ele vai ser expulso aqui, e vai parar lá no primeiro carbono. Quando nós tiramos o hidrogênio daqui e mandamos para cá, o CH2 vira CH3, logicamente. A ligação dupla que estava aqui, ela desce e vem aqui para o oxigênio. Quando você faz esse movimento de descer a dupla e subir o hidrogênio, você transforma o enol num aldeído. Mas a pergunta que não quer calar é: professor, como eu vou saber que é isomeria de função ou é a isomeria dinâmica? Como é que eu vou saber se um composto se converte no outro mediante um equilíbrio químico? É justamente esse o ponto delicado, meus queridos. Vamos com calma. Vocês lembram que na isomeria de função, os dois compostos devem pertencer a funções diferentes? Lembra disso? Aqui é a mesma coisa. Na isomeria dinâmica, os compostos devem pertencer a funções diferentes. A única diferença é que lá na isomeria de função, os compostos eles não conseguem se interconverter um no outro mediante um equilíbrio químico. Então, por exemplo, isomeria de função, nós pegamos um álcool e um éter como exemplo. O álcool não consegue se converter no éter e o éter não consegue se converter no álcool. A isomeria dinâmica ela vai acontecer quando os dois compostos pertencerem a funções diferentes, no entanto, um consegue se converter no outro. Mas isso também gera uma dúvida na cabeça de vocês. Como que eu vou saber se um composto consegue se converter no outro? Meus queridos, esse caso de isomeria, praticamente em 100% dos casos, ocorre com enol. Toda vez que você vê uma questão de isomeria falando a respeito de enol, já sabe que vai rolar isomeria dinâmica. E por que com enol? Porque eu falei para vocês que os enóis são estruturas instáveis, devido à presença do oxigênio, que é um elemento muito eletronegativo, próximo à ligação dupla. Toda vez que você tiver um enol, lembre-se que o enol é uma estrutura instável e ele tende a se converter no seu isômero de função, que na realidade, esse caso, a gente não chama então de isômero de função, nós chamamos de isomeria dinâmica. Nesse primeiro caso, meus caros alunos, o enol se converteu num aldeído. Nós temos um exemplo aqui de um equilíbrio aldo-enólico. Aldo de aldeído e enólico, logicamente, de enol. Apareceu o enol junto com o aldeído, isomeria dinâmica. Nesse segundo exemplo, meus caros alunos, nós temos aqui, enol, cetona. Eu já conheço a característica do enol, eu já sei que ele é um composto instável. E o que vai acontecer? A alta eletronegatividade do oxigênio puxa a ligação dupla para ele, para o oxigênio, e o hidrogênio aqui vai ser expulso e vem parar nesse carbono.
CH2 se transforma em CH3. Aqui onde havia uma ligação simples, haverá uma ligação dupla. Reparem, o enol se converteu no acetona. Esses dois compostos pertencem a funções diferentes, certo, meus queridos? No entanto, não é isomeria de função, é isomeria dinâmica ou tautomeria. Por qual motivo? Porque esses dois compostos podem coexistir num equilíbrio químico. E quando eu vou saber que isso acontece? Quando numa questão aparecer o enol. Eu falei para vocês que em praticamente 100% dos casos é o enol que vai vir na isomeria dinâmica. Caso não seja ele, numa possibilidade muito remota, vou te falar uma terceira evidência que você vai desconfiar que se trata de isomeria dinâmica. A seta de equilíbrio químico. Essa seta de equilíbrio está te dizendo que esses dois compostos conseguem se interconverter um no outro. E é isso que caracteriza a isomeria dinâmica. Dois compostos diferentes, pertencendo a funções diferentes, mas a seta de equilíbrio me diz que um consegue se interconverter no outro. Quando tudo isso aparece numa questão, eu já consigo identificar que a gente está diante de um caso de isomeria dinâmica, também chamado de tautomeria. E não se esqueçam, meus queridos, em 99% dos casos, esse tipo de isomeria vai acontecer com enol. E se naquele 1% não vier enol, procure a seta de equilíbrio. Veio a seta de equilíbrio, dois compostos com funções diferentes, já sabe que a gente está diante desse caso especial também. E é isso, meus caros alunos! Finalizamos a nossa segunda videoaula de uma série especial aqui no canal que eu estou gravando especialmente para vocês, falando sobre isomeria. Gostou da aula? Entendeu tudinho? Não esqueça de deixar seu like. Para você que está chegando agora no canal, se inscreva. Qualquer dúvida, meus caros alunos, deixem nos comentários que eu respondo todos. Vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta para nossa terceira videoaula e na terceira a gente já vai viajar na maionese, literalmente, meus queridos. Vamos falar sobre isomeria espacial. Fica ligadinho, fica antenado, que é logo mais. Um abração, meus queridos. Até a próxima, hein? Valeu!